Nesse vídeo, nós trataremos das lições preliminares de Direito, que é um dos capítulos, o capítulo inicial do curso de Introdução ao Direito, do meu livro Curso de Introdução ao Direito. Então, nesse primeiro capítulo, nas lições preliminares de Direito, a gente trata da relação que existe entre o direito e a pedagogia. Há uma relação entre esses dois ramos da ciência, ramos científicos, não é? E a gente começa então com essas lições preliminares de direito, falando dos problemas da aprendizagem. Quais seriam os problemas da aprendizagem? Então, o professor e o acadêmico estabelecem uma relação de aprendizagem, uma relação pedagógica, onde há uma preocupação com informação e formação. Nós estamos inserindo informações no acadêmico e também moldando ele em formação, para ele proceder em conformidade com o profissional do direito. Então, existe todo esse ideal inicial do professor nessa relação pedagógica. Inicialmente, o professor é preparado, o aluno é despreparado, certo? E aí eu posso ter problemas nos dois polos, tanto do professor como do aluno. O professor pode não ser preparado para a lição de direito, ou lecionar a introdução ao direito. Lembrando que a introdução ao direito existe em todas, essa matéria introdutória, existe em todos os ramos do conhecimento, ou todos os cursos têm essa matéria, que ela faz o quê? Ela contém o impacto entre o ensino médio e o ensino universitário, o curso superior. Então, existe esse impacto. Para quem já tem o curso superior, o impacto entre o conhecimento da psicologia, da pedagogia, da química, da medicina, da odontologia com o direito. Então, essa disciplina, ela se presta a esse impacto aí, a conter esse impacto. Então, o professor pode ser despreparado, pode ser uma pessoa despreparada para lecionar essa matéria. O aluno pode ser o quê? Ter um preparo em outras áreas, porque em direito ele não tem um preparo. E nós temos aí nessa teorização, nessa relação entre os dois polos da relação de aprendizagem, vários problemas estão relacionados ao professor, porque os professores mais antigos, eles aproveitavam a introdução ao direito para questionar questões de alta indagação, e discutir isso com alunos iniciantes no curso de Direito. Não é? Emmanuel Kant, por exemplo, é super interessante o estudo de Kant, mas o Kant vir para o primeiro ano de Direito e toma conta da introdução ao Direito, existiria nesse caso uma perturbação, certo? De conteúdo da introdução ao Direito. Agora, facilitar muito a introdução ao direito, como se fosse a iniciação em direito privado e direito público, aí também existe o quê? Uma falha por ser o quê? Por ser fragilizado o conteúdo da introdução ao direito. Então, a introdução ao direito tem pedagogia, tem filosofia, tem um pouco de cada ramificação do direito, uma parte jurídica, certo? Uma parte sociológica, uma parte... Então, se você for colocando aqui as partes que compõem a introdução ao direito, a gente acaba falando em várias áreas, certo? A história. Então, essas áreas todas, elas são reunidas e são dadas para evitar esse impacto. Então, há um problema, então, de arrogância do professor em querer discutir questões de autoindagação e outra questão relacionada ao aluno, ao acadêmico. O acadêmico arrogante, ele acaba criando barreiras e se apresenta como
resistente ao conhecimento. Ele apresenta uma resistência, ele vai deixar de absorver o conhecimento por achar que sabe. Por achar que sabe ou que tem conhecimento jurídico. Esses excessos aí, tanto num polo como no outro, desestabilizam essa relação de aprendizagem. Então, a teorização do primeiro ano não pode se concentrar só na filosofia. Há várias ramificações e não há tanto aprofundamento, certo? Porque a falta de aprofundamento pode confundir a pessoa com o pensamento de um leigo. O leigo, por exemplo, ele pode discutir ou criar calorosos debates sobre temas jurídicos, mas depois de uma carga de direito, você vê que são o quê? Debates vazios, desprovidos de qualquer conteúdo jurídico e às vezes com gafes, com afronta a alguns institutos jurídicos. Isso torna muito prejudicial essa relação. Então, o leigo, então, ele acaba atrapalhando esse nosso debate, porque e acaba atrapalhando a cabeça do iniciante no direito, porque até então ele é um leigo, ele não tem a capacitação para debater questões de autoindagação, certo? Porque essa ideia, então, de sistematização do direito, para ser uma ideia de sistemática, existe o quê? Existe uma base histórica, uma base filosófica, que precisa ser transmitido por canais pedagógicos, adotando algumas teorias de pedagogia para desenvolver esse conhecimento, certo? O direito não se confunde com outras áreas. A matemática. Se uma pessoa perguntar para você, é doutor o quê? Em matemática. Eu desenvolvi uma teoria do π elevado ao π numa raiz quadrada. Aí eu poderia te explicar, a pessoa nem quer explicação, vai embora. Uma tese de química, a pessoa vai embora, não quer nem ouvir. Agora, uma tese de direito, quando você conta o conteúdo da tese, a pessoa já acha que sabe direito, que poderia debater direito. Não podemos confundir formação com informação. A pessoa que ingressa e termina o curso de direito, ele sai polido de formação e carregado de informações. Isso é muito interessante. Então, o direito cria, então, acaba sendo palco de imbecilidades. Por vezes, quando o leigo quer entrar numa ciência jurídica, ou tema de ciência jurídica, ou instituto de ciências jurídicas, e trazer contribuição sobre o que ele não conhece, certo? Isso é muito comum no dia a dia, as pessoas terem opinião. Então, a diferença entre a pessoa formada em direito e o leigo é que o formado tem o conhecimento sistematizado do direito, ele desenvolve o raciocínio jurídico, ele consegue pensar juridicamente. E existem, claro, as matérias jurídicas, a regulamentação jurídica, a lei jurídica, a norma jurídica, ela regulamenta a vida de pessoas. As pessoas às vezes passam por aquela situação e eles acabam o quê? Conhecendo, ou às vezes forçosamente precisam de conhecer a legislação. A pessoa vai montar uma empresa, é formada em administração ou contabilidade, ele vai estudar para elaborar um contrato social. Ótimo! Isso não transforma ele num expert em direito empresarial, na formação de sociedades, porque são várias formas de sociedades, e fazer um contrato social não transformaria ele, porque o conhecimento é muito mais sistematizado, é muito mais amplo do que isso, certo? Então nós temos um problema aí nesse tipo de relação, nessa questão de alta indagação. Então eu vou deixar mais para frente para contar também sobre alguma experiência nesse relacionamento aí, certo? A ligação entre o ensino médio e o curso universitário, né? Para evitar as colisões, existe a introdução ao direito. Para responder ao aluno qualquer coisa, quando eu dou aula, eu digo para eles, perguntem qualquer coisa. Seja, eles não sabem, mas
de direito tributário, que não tem nada a ver, que está lá na frente, até direito internacional, surgem perguntas. A gente vai pensando que a pergunta é de direito civil, às vezes uma perguntinha básica de direito penal. Não, às vezes vem questões bem elaboradas para responder, porque trata-se da experiência de vida deles. Certo? Isso não pode ser transformado em conhecimento para eles, porque não existe a sistematização. Certo? A introdução ao direito, então, tem a natureza propedêutica, de iniciação, de ensinamentos preliminares, certo? Ainda voltando sobre a resistência ao conhecimento, aqui nessa ligação entre os dois cursos, há aquele problema de pessoas que têm uma profissão relacionada ao direito ou têm uma formação anterior. Então, vamos pegar primeiro as pessoas que têm a profissão. Você vai dar aula de processo penal para uma pessoa que passou no concurso de investigador de polícia ou está cedido lá pelo município como escrivão de polícia. Está trabalhando. Então, ele acha que sabe inquérito policial. Acha que sabe, por vezes, que seria absurdo, processo penal. Então, esses absurdos aí vêm para a sala de aula. E na sala de aula, eu costumo já tentar conhecer os alunos para desfazer já algumas confusões deles, e já falo, tudo que aprendeu na delegacia está errado, nós vamos ensinar o certo aqui, certo? Para dizer que a teorização, que esse assunto está sendo pensado há vários anos, que tem pessoas que escrevem 10 volumes de processo penal. Quer dizer, você acha que isso vai aprender no dia a dia na delegacia, registrando ocorrências policiais? Isso é impossível. E mesmo o direito penal piorou ainda, certo? Então, essas colisões aí, com esse profissional, ou a pessoa que trabalha com tributos, vem ter aula de direito tributário, mas é fiscal municipal de tributos, tem um cargo na Receita. Essas pessoas aí, eu já falo, não sabem direito tributário. O contabilista por formação também, eu já dei aula em contabilidade, ele não tem conhecimento das bases do direito tributário. O que existe é uma praticidade ali para ele, certo? Essa praticidade, então, não pode ser confundida com conhecimento de direito tributário, certo? Então, essa ideia do policial, do contabilista, da pessoa que trabalha com tributos, a gente vai para outras mais particulares ainda. Eu dando aula de direito penal e falando que o suicídio não era crime e conversando sobre algumas teorias sobre o suicídio. E eu escrevi um artigo, o suicídio e o direito, por conta dessas ocorrências aí, e eu dei um lado psicológico, o lado sociológico e o lado jurídico do suicídio, por conta disso. Eu lecionando, e eu via que uma senhora balançava a cabeça, reprovando tudo que eu estava dizendo. Daí eu me dirigia até a biblioteca, para a próxima aula, peguei alguns livros em italiano, em espanhol, e dei uma lida neles, tudo, e daí eu falava conforme, colocava a mão em cima do livro, conforme ele... Ela veio conversar comigo, que na psicologia não era assim. Falei, cada ramo do conhecimento tem uma ótica sobre o mesmo assunto. Então, eu não posso ser formado em matemática e achar o quê? Porque existe uma definição matemática e direito é matemática. Direito não é matemática. Certo? Direito não é psicologia. Esse vale da psicologia pericial e algumas ramificações. Certo? Mas na teorização não é desse jeito. Então, para desfazer isso daí, porque essa reprovação dela poderia causar um prejuízo nessa relação pedagógica nossa. Então, eu consegui desfazer isso daí. Certo? O despreparo do docente pode tornar essa relação uma catástrofe. Certo? Trazendo desinteresse do aluno, o acadêmico fica desinteressado e aí prejudica toda essa iniciação no direito, que é a primeira polida que o iniciante recebe no curso de direito para poder avançar. E fica o quê? Até com um pouquinho mais de confiança, certo? Algumas dúvidas são suprimidas, porque param de pensar no bom advogado. Bom advogado qual que é? Aquele que conhece o que está falando. Ele é especialista na área, certo? O bom juiz, aquele que conhece, que sabe o que está julgando, conhece o caso e conhece o direito para poder aplicar.
Né? Qual que é o bom promotor de justiça, o bom procurador da República? Aquele que conhece o direito, aquele que sabe do caso e sabe o direito que vai ser aplicado, evitando absurdos, porque eu já ouvi cada absurdo de juiz, cada absurdo de promotor e muitos absurdos de colegas advogados, certo? A gente não procura corrigir, tratam de pessoas com total autonomia, certo? Mas a gente propaga esses erros aí para evitar que eles reincidam na vida de outras pessoas, certo? Então, esse despreparo do docente aí, o docente às vezes não se prepara de dar aula de introdução, dá o curso inteiro falando sobre a divisão, da noção de todos os ramos do direito. Isso não é introdução, ou entra na Constituição e começa a folhear a Constituição e falar algumas coisas sobre a Constituição, dá só terminologia jurídica, isso é linguagem jurídica, deve ter a disciplina no primeiro semestre. Então, e o aluno vai formando o vocabulário jurídico dele com leituras. A leitura é importante para o direito ainda, porque só assistindo vídeo ou ouvindo áudios não irá evoluir. É preciso saber definição, etc. E não estou falando do livro físico, pode ser um livro digital, só que o livro precisa de ser lido. Essa capacitação do aluno de direito é diferente de outras áreas, certo? Muito diferente de outras áreas. Há então uma ideia interessante que um dos maiores juristas que o Brasil já teve, que se chama Rui Barbosa. Se Rui Barbosa viesse à Terra novamente como espírito e fosse acompanhar uma faculdade de Direito, ele começou então no Nordeste, terminou em São Paulo o curso. Começou no Recife, terminou em São Paulo. Se ele entrasse na faculdade e visse as aulas, os métodos todos, ele não estranharia muito do que ele tinha estudado. E até a atuação dos profissionais. Isso não mudou muito, certo? A gente só tem o quê? A tecnologia ao nosso favor. Isso é importante, ter a tecnologia a nosso favor e saber utilizar essa tecnologia. Isso é mais importante ainda. Né? Como fazer para acessar o conhecimento? Ah, o professor vai ensinar tudo, só não vai ensinar o pulo do gato. Porque o pulo do gato você pode me prejudicar um dia. Não existe isso. O professor ensina as noções mais básicas, facilita o acesso ao conhecimento e o aluno vai desenvolvendo aquilo ali para ampliar o cabedal de conhecimento dele, esse cabedal de cognição. Isso é super interessante, certo? Então, o pulo do gato, ele não ensinaria porque faz... Não, ele não reserva nenhum conhecimento para ele, professor. Pelo contrário, há uma multiplicidade de conhecimento e você fazer conexão. As teorias de defesa, a maioria das teorias de defesa, elas surgem da introdução ao direito, do direito penal 1 e 2, a parte teórica do Código Penal, que é ensinada na faculdade como a teoria do direito penal, né? Ou teoria geral do delito, e daí por aí vai. Então, nós temos essa teorização aí. No direito civil, introdução ao direito civil 1, existe toda aquela parte inicial do Código Civil que é para teorizar, certo? Nas outras disciplinas, introdução, direito consumerista, direito internacional, no próprio semestre, ou ano que é dada a matéria, o início é introdutório. Há um introito, então, nesse início aí. Voltando ao direito em si, nessa relação, a gente precisa de falar que o aluno chega ali na faculdade para receber formação, gerar nele algumas especulações, questionamentos, elucubrações, certo? Para ele desaguar na prática, conhecer, dar soluções para os casos que se lhe apresentam, certo? Então, existe algumas vezes que a gente se utiliza da pedagogia para tentar enriquecer isso daí. Eu, por exemplo, utilizo Antônio Zabala, né? O Antônio Zabala, esse espanhol, ele tem lá uma ideia sobre uma relação de conhecimento, certo? Que fala em apreender e aprender, certo? Então, existe toda uma teorização para adquirir o conhecimento. No curso de Direito, eu já fiquei profundamente consternado porque um coordenador pedagógico me mandou uma ordem. Você não vai poder fazer mais
essa verificação oral que você faz, esse trabalho de sala que você faz. Completo desconhecimento